Meu nome é José Arthur, sou aluno aqui do PPGEL, sou aluno de mestrado. Estou terminando o meu primeiro ano aqui na UFMG, sou formado pela Federal de Sergipe, e vou apresentar para vocês um pouco do que eu estou desenvolvendo na minha pesquisa, né? Só vou compartilhar a tela aqui, rapidinho. Eu sou orientado pelo professor Alexandre, pelo professor Gabriel Uhlen, né? E a minha pesquisa ela é desenvolvida na Bacia de Salto, na Argentina, e tem o título provisório de Estratigrafia de Sequência na Unidade Balbina 4, Formação em Arclorite, Bacia de Salto, Argentina. Vou brevemente aqui apresentar alguns dos resultados que a gente alcançou nesse ano, né? De uma maneira bem rápida, bem dinâmica. A Bacia de Salto, né? Ela foi formada em resposta à ruptura do Gondwana, né? Então, à medida que o Gondwana ia se rompendo e formando o Oceano Atlântico aqui na nossa margem continental, um braço de rift avançou aqui continente adentro e foi formando uma série de rifts aqui ao longo desse lineamento aqui norte e noroeste. E a Bacia de Salto ela está localizada aqui ao norte desse sistema, né? Ela está dentro da Argentina, né? Ela ocupa 80% da sua área, ela está nos domínios da Argentina, enquanto que os outros 20% estão na Bolívia. E ela é compartimentada em 3 outras subbacias, né? Bacia Sei, Três Cruzes e Lomas de Oviedo, e a bacia de Metana, na Alemanha, mais ao sul, né? Que é o nosso alvo de estudo. Essa bacia tem uma particularidade que ela é mais isolada em relação às demais. Essas 3 aqui, eventualmente elas são conectadas a incursões marinhas vindas do norte, e enquanto que essa daqui ela é mais restrita, ela é mais isolada, o que influencia para um desenvolvimento faciológico um pouco distinto em relação às demais, né? Como isso aqui é mais isolada, o ambiente deposicional lacustre aqui nessa região, ela tende a ser um pouco mais alcalino, vai favorecer para o desenvolvimento de estromatólitos e laminites microbiais, né? Materiais, métodos que eu estou utilizando para o desenvolvimento desse trabalho. Eu ainda não tive a oportunidade de fazer nenhum trabalho de campo, em função da pandemia e tal, mas foram cedidos alguns perfis pelo projeto que está sendo desenvolvido entre a Geologia da UFMG e o Departamento de Ciência da Computação, também da UFMG, em parceria com a Petrobras, né? Então, a Petrobras cedeu alguns dados, algumas planilhas com descrições de faces, perfis de raio gama e potássio redutório. Essas planilhas elas foram convertidas para o formato LAIS, e aí a gente importou esses perfis no software SQLGCAD para poder visualizar de uma forma mais geológica, né? Então, a gente tá aplicando uma transformada wavelet, né? Que auxilia para decompor o sinal do raio gama em frequências médias, altas e baixas, né? Ele consegue separar bem as frequências que compõem o sinal do raio gama total. Então, isso permite a identificação de superfícies-chave estratigráficas, né? Como a superfície de inundação máxima e a superfície de regressão máxima. Isso também facilita na análise de tendências, né? Do empilhamento faciológico, o qual culmina, né, na construção do modelo estratigráfico sequencial. Aqui estão os nossos dados, né, distribuídos ao longo da área de estudo, são 6 poços, cobrindo uma área de aproximadamente 35 km², aqui nesse perfil leste-oeste. Aqui estão os poços plotados, né, com o perfil do raio gama, potássio, tório e urânio, e os perfis de faces. Em termos faciológicos, né, a ocorrência de faces nessa bacia, ela representa oscilações nos fossantes climáticos, né, de estágio úmido e seco. Então, durante o estágio úmido, né, você tem uma maior precipitação na bacia como um todo. Então, isso favorece para o aumento do espaço de acomodação. Os lagos se tornam cada vez mais fundos e você tem a deposição predominantemente dos sedimentos mais finos, aqui os agilites, siltites e tal, culminando aqui na superfície de inundação máxima. E quando você tem a deposição influenciada pelo clima árido, você tem um maior desenvolvimento dos carbonatos
E à medida que essa aridez do sistema aqui ela vai aumentando, você tem as condições de alcalinidade ideais para o desenvolvimento das comunidades microbiais, né? Que aqui elas ocorrem na forma de estromatólitos e laminídeos microbiais. Então, todas essas faces carbonáticas, junto com essa face siliciclásticas, elas foram associadas, né, em 5 associações de faces, as faces dos finos, né, dos agilites, siltites, predominantemente siliciclásticos, os carbonatos com matriz, que são os peixons, os weixons, os guenstons, os laminídeos microbiais e os estromatólitos. Aqui é um modelinho estático, né, deposicional desse ambiente, né, na posição mais próxima onde a maior alcalinidade favorece o desenvolvimento dos laminídeos microbiais, as esteiras microbiais. Aqui, adjacente, ainda em ambientes bem expressivos, tem o desenvolvimento dos estromatólitos, e à medida que a gente vai aumentando o espaço de acomodação, a gente tem a dominância dos sedimentos finos se depositando, né? E aqui, nessa posição intermediária, os guenchos associados à atuação de ondas, né? Associado às ondas, né? As quais limpam essas faces e formam os guenchons. E aqui, em posições mais protegidas, os guenchons eles vão se convertendo, eles vão transicionando para carbonatos com matriz, à medida que a ação da onda não influencia tanto essas regiões mais profundas, né? Então, como eu falei lá no início, a gente está utilizando a transformada wavelet, que é uma técnica de processamento de sinal, que ela pega um input original aqui, nesse caso que a gente está usando o fio de raio gama. A partir desse raio gama original, ela consegue separar bem as frequências médias, altas e baixas, né? Formando alta frequência, média frequência, baixa frequência. E aí a gente consegue associar essas assinaturas, principalmente na alta frequência, para a identificação do ciclo TR, né? Então, a gente vê aqui essa relação da transformada wavelet com o que a gente tem de faces de mais dados. Então, aqui a gente percebe que esses picos de amplitude negativa aqui, eles estão sempre relacionados com faces carbonáticas, podendo ser guenstons ou estromatólitos, enquanto que esses picos mais positivos aqui, eles estão relacionados às faces formadas sob climas mais úmidos, né? Então, esse comportamento da curva wavelet, ele nos é um indicativo de possíveis candidatos de ciclos regressivos transgressivos, e daí isso é calibrado com os dados faciológicos e das demais curvas que a gente tem, para então definir esses ciclos de maior frequência, né? Então, a gente faz essa abordagem para o dado como um todo, define nossos ciclos de alta frequência, a gente percebe que existe uma assinatura específica aqui do ciclo de alta frequência nessa parte mais basal, que é representativa da deposição dominada por clima árido, enquanto que nessa parte mais superior, acima da linha vermelha aqui, os ciclos eles tendem a ter uma outra morfologia, né? A gente percebe que aqui o componente transgressivo e regressivo, eles são meio que assimétricos, né? O componente regressivo é muito mais dominante do que o transgressivo, enquanto que aqui no topo eles meio que se equivalem. Daí, a partir desses ciclos de alta frequência, a gente faz uma análise de tendências, ver a variação de espessura, né? Desses ciclos. Aqui nesse caso, por exemplo, a gente percebe um claro aumento da espessura dos folhilhos, né? Isso para nós é um indicativo de que a gente está saindo de um ciclo transgressivo aqui na alta frequência, que pode ser ancorado com um ciclo transgressivo na média frequência, enquanto que aqui é a mesma coisa, a gente tem uma camada de carbonato aqui, de uma espessura baixa, que aumenta um pouquinho aqui em direção ao topo, em direção à vertical, né, seguindo a vertical. Então, essas relações de espessuras são indicativas de que isso compõe um ciclo regressivo de uma ordem imediatamente superior, né? Nesse caso, exemplificado aqui para a média frequência, mas para a baixa frequência, a metodologia é a mesma, a análise dessas tendências, dessas espessuras, para conseguir delimitar o arcabouço sequencial da área de estudo. E aqui a gente fez isso, né? Identificamos os ciclos de alta com auxílio da transformada wavelet, principalmente,
a partir das sequências de alta frequência, a gente analisou as tendências para definir as sequências de média e de baixa frequência, né? Então, até o momento, isso que a gente tem aqui desenvolvido aqui nesse primeiro ano. E para os próximos passos, a gente vai tentar calibrar essa sucessão com os parâmetros orbitais de Milankovitch, os ciclos de excentricidade, precessão e obliquidade. Vamos tentar identificar a ciclicidade por meio de modelos markovianos e tentar identificar esses ciclos de modo automatizado por meio de técnicas de inteligência artificial. Aqui são algumas das referências que eu usei na apresentação. Obrigado pela atenção, pela paciência de todos aí. Se alguém tiver alguma sugestão ou quiser discutir com um pouco mais de calma, né? A gente tem um limite do tempo aqui na apresentação, então foi bem corrido. Mas é isso aí, muito obrigado e até mais.